Muito bem, vamos agora para sexta-feira. O título da sexta-feira, o poder da palavra. E o versículo João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui o verbo é palavra. Então, essa palavra aqui que João se refere é o próprio Cristo. E esse princípio não é simplesmente o princípio de Gênesis, como nós já havíamos falado, o princípio da criação, mas é o princípio, se é que a gente pode dizer assim, na eternidade, irmãos. Antes de todas as coisas, Cristo como a palavra já existia. Deus já existia. Deus não tem princípio nem fim de existência. Isso para nós é difícil entender, não é? Porque a gente sempre entende alguém como começando de algum lugar, mas não Deus. Então, nesse princípio, Cristo como a palavra já estava com Deus e era o próprio Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui na sexta-feira é que Cristo como a palavra, irmãos, ele traz para nós tudo o que Deus é. Então, através da palavra, nós temos comunicação. Então, o ser humano é o único ser vivo que se comunica através de palavras. Você vê alguns animais que chegam perto de fazer uma imitação do ser humano. O papagaio, por exemplo, consegue imitar algumas frases, mas não a ponto de ter uma comunicação um com o outro. Então, você observa os animais, a comunicação deles, muitas vezes por instinto, por olhar, por cheiro, mas não clara como a comunicação do homem. Por quê? Porque Deus fez assim. Lembre, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Agora, quando você fala de Cristo como a palavra, aí, irmãos, tem uma mudança. Então, vamos entender isso. Primeiramente, nós acostumamos a praticamente armazenar toda a palavra que nós ouvimos, que nós lemos, simplesmente na nossa mente. Algumas palavras entram no nosso coração como sentimento, enfim, geram sentimento, aliás, né, emoção, alegria. Mas normalmente, irmãos, isso acaba ficando muito ainda na nossa alma, muito superficial na nossa alma. E isso, irmãos, é um costume, né? Acostumou-se a isso. E aí, quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós, muitas vezes, até inconscientemente, trazemos esse costume também. Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos contato com a palavra de Deus falada ou escrita, como se nós estivéssemos lendo um jornal, ouvindo uma reportagem, enfim, sabe? Então a palavra ela entra na sua mente, você entende, às vezes ela causa um sentimento, mas ela não muda você. Por quê? Porque você está interagindo com a palavra de Deus como você interage com uma reportagem, um jornal, enfim. É essa a diferença, não pode ser assim. Então, a gente recorre a um versículo muito usado, muito famoso, que é 1 Tessalonicenses 2,13. Essa aqui é a maneira, irmãos, de receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Cristo. Então, o que Paulo fala? Ele fala, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Veja, irmãos, aqui Paulo ele está confirmando, ele está assegurando essa palavra que vocês têm recebido de nós é a palavra de Deus. Acolhestes não como palavras de homens. Então, quando você está lendo um jornal, quando você está vendo uma reportagem, enfim, isso é palavra de homem. Você pode analisar, você pode acreditar ou não, você pode estudar, você pode achar bonito, achar feio, achar de mau gosto, você pode recusar, entende? Palavra de homem é assim. Mas veja, ele continua, vocês não acolheram como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então a palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós Cristo. Quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo uma palavra, que é a palavra de Deus, você não tem como simplesmente ficar analisando e ficar dizendo, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo muito. Por quê? Porque não é uma questão de concordar, já não é mais
o que nós não é mais a comunicação do homem, o que nós aprendemos. É uma questão dessa palavra, irmãos, entrar em nós, porque essa palavra é Cristo. E quando ela entra em nós, ela opera eficazmente. O que ela opera? Aquilo que é a vontade de Deus. Por que Paulo ele estava preocupado lá quando ele manda Timóteo a Éfeso, quando ele falava assim, olha, admoesta alguns aí para não ficarem falando outras coisas, porque as outras coisas que essas pessoas estavam falando eram simplesmente coisas que não geravam a palavra de Deus, o próprio Cristo, a economia de Deus dentro do coração das pessoas. Quer dizer, elas não faziam com que a vontade de Deus fosse produzida nelas. E aí as pessoas, aqueles irmãos em Éfeso, ao invés de terem claro no seu coração, na sua vida, a vontade de Deus, eles começavam a divagar com outras coisas. E aí, irmãos, quando você começa nesse caminho, você não sai do lugar. É como você ficar girando, como se ficasse girando como o povo de Israel no deserto. Você passa 40 anos e não sai do lugar, até morrer no deserto. Quantos cristãos são cristãos há muitos anos? Mas se você conheceu ele no começo e conhece ele agora, está exatamente igual, fala do mesmo jeito, age do mesmo jeito. Por quê? Porque recebe a palavra de Deus como palavra de homem. E aí essa palavra não entra, não muda, não expõe, não ilumina. Você percebe, querido irmão, querida irmã? Então, muitas vezes, para a palavra de Deus nos mudar, entre aspas, né? Ela precisa nos expor. Se você olha, por exemplo, as 7 cartas em Apocalipse, as 7 igrejas, o Senhor expõe a condição de cada igreja. Expõe as coisas negativas, mas para quê? Simplesmente você acha que o Senhor fez só para debochar? Só porque o Senhor acha bom ficar julgando e mostrando o que eles estão errando? Não. Se você percebe, irmãos, o final é sempre, se você abandonar isso, se você fizer isso, então você vai ser um vencedor. E aí ele dá o galardão do vencedor. Então a palavra, irmãos, que vem para nós, é para operar em nós, a palavra de Deus que é Cristo. É para nos tornar vencedores, porque essa é a vontade de Deus. Um vencedor é aquele que Cristo encabeçou. E Cristo encabeçou através da palavra. Deixa eu aproveitar, irmãos, e ler na página 67, o 3º parágrafo. Veja. Mas há uma grande diferença entre a palavra como meio de comunicação entre os homens e a palavra com que Deus se comunica conosco. A palavra que você lê no jornal é apenas instrumento para transmitir uma ideia, mas a palavra para Deus é Cristo. Então, quando a palavra chega até você, ela não só comunica a ideia de Deus, mas comunica o próprio Cristo a você. E quando vem a palavra, quando Cristo é infundido em nós, irmãos, então o próprio Deus triuno é infundido em nós. Por quê? Porque a palavra estava com Deus, mas a palavra era o próprio Deus. Cristo é o próprio Deus. Então, quando a palavra vem, ela traz tudo que Deus é, tudo que Deus tem para dentro de nós. E de glória em glória, como Paulo diz, ou de pouco a pouco, irmãos, essa palavra entrando, ela vai nos transformando. Por isso, não reaja à palavra de Deus como nós estamos acostumados a reagir à palavra de homens. Para finalizar, eu vou ler na página 68, até por causa do tempo, o último parágrafo que mostra, com o versículo de Romanos, o Deus triuno. Veja como, aliás, eu vou começar no 2º parágrafo da página 68, que mostra, né, como Pai, como Filho, como Espírito, eles coexistem e são coinerentes. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O Pai e o Filho coexistiam na eternidade passada. Só com a primeira oração, no princípio era a palavra, já vemos que a palavra já existia na eternidade. A segunda oração, a palavra estava com Deus, mostra que o Pai e o Filho coexistiam na eternidade. E a terceira, e a palavra era Deus, mostra que eles coexistem e são coinerentes. Ou seja, um está no outro. Então a palavra era Deus. O Pai e o Filho coexistem de eternidade a eternidade. Mas eles estão um dentro do outro, ou seja, um vive no outro.
Em Romanos 8, 9, nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim, temos o Espírito de Deus e temos o Espírito de Cristo. Temos também no versículo 11 o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos e seu Espírito que em vós habita. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Temos o Deus triuno habitando em nós. Parece, irmãos, que é muito confuso, não é? E de fato, nós não conseguimos entender a Trindade com a nossa mente. Tentar racionalizar a Trindade, irmãos, a gente acaba escapando para a heresia. Mas uma coisa é fato: quando você experimenta a palavra de Deus como palavra de Deus, o que acontece? O próprio Deus triuno é trabalhado em nós, irmãos. Por isso precisamos dar a real importância à palavra de Deus, a importância que ela tem, a importância na nossa vida, como uma palavra de governo, não simplesmente uma palavra para estudo, para análise, uma palavra que pode tocar os nossos sentimentos, mas uma palavra que nos faz mover, nos dá a direção. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.